Resumindo rapidamente, este é Q e este é A. 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 A maior área é, aqui, no sudoeste da África, muito árida. Como um deserto, e aqui também é uma região meio desértica porque fica perto do Saara. Então, para facilitar, A é aqui. Escondido para sobreviver. Então, isso é o que sobrou de os mais nativos africanos. Aqui, quando você vê que é supostamente o mais recente, ainda está presente na maior parte do mundo, está presente na Europa também. Como você vê, há uma baixa presença ainda na África. Provavelmente era muito mais geral. Ok, então isso é um fato estranho para a suposta última das populações. E essa presença muito limitada é um fato estranho para nosso suposto ancestral. Este é um mapa mundi que mostra todos os haplogrupos dominantes, e novamente você vê aquele, que, roxo, domina grande parte das Américas, que juntas são muito maiores que a África. As Américas são especialmente muito maiores do que a área que A ocupa, que é menos de 10% da área que ocupa. C é um descendente de Q, então se você somar ou juntar eles então, Q tem uma extensão muito maior, e aí você vê que Q fica ao lado do C. Q fica ao lado do C. Q fica ao lado do C. Então, Q e C. Esta, Austrália, também é C. Austrália, todos esses juntos ocupam uma parte importante do mundo. Eu diria, exceto África. Exceto Europa Ocidental, talvez exceto Eurásia Ocidental e exceto no leste, Indonésia e sul da Ásia. Então, mas ainda são as duas Américas, importantes parte da Ásia ou da Eurásia Oriental e da Austrália. Portanto, este é um mapa do mundo que representa a área real de cada continente. Então você vê que a América do Norte chega bem perto, em tamanho, da África e é maior que a América do Sul. Mas esses três continentes juntos são muito maiores que a área ocupada por A, que é uma área com densidade populacional baixíssima e pessoas com estatuto baixo. Então se você somar C, que é um descendente de Q, e com D, que é um descendente de Q, então Q, C e D juntos ocupam parte importante do mundo. R também é uma descida de Q. Portanto, aumenta o domínio de Q e seu primeiro ou seus descendentes mais antigos. R não é um descendente antigo de Q. É um descendente recente de Q. Você pode ver que existe uma associação entre R e o limite Drias mais jovem.
Que ainda está em outro lugar, eu acho. Bem, isso também é o Baldry do Dries recente, ou YDB. Aqui é mais fácil de ver, a área de Dries recente ou YDB, associado a R. E mais adiante explicarei que o Baldry Dries Younger é formado ou feito por haplogrupo R, e isso por volta de 12.800 anos atrás. Você pode veja que R1A e R1B descendem de R1. Aqui, R1, aqui, R1A e R1B, etc. David Reich. David Reich, Origens dos Humanos e da Cultura, 2021. Este capítulo, Zoom into Britain. Zoom into Britain, escrito. E então você pode ver que os antigos haplogrupos eram I2, e eles são virou mais ou menos entre 4.000 e 4.500 pelos red dots, que são R1B. Que mostrei no mapa antes que algo semelhante aconteça na Iberia, fossem red, R1B, overtargs bloqueia novamente, I2, mas neste caso também, H, e G2. Então este mapa aqui está associado a R. E esta é uma migração mais antiga. Esta é uma migração mais antiga. Este é o haplogrupo U, é uma espécie de contraparte de R, ocupa, invade, revira a Europa Ocidental e a Eurásia Ocidental. E U faz praticamente o mesmo, pelo menos nos últimos tempos, na Ásia Sudeste Asiático, Indonésia, Madagascar. Você pode imaginar R, mais ou menos como nesta foto. Idade do Bronze é a era de R, e provavelmente de U. E este é um exemplo sintáxita, mas é R. É entre a Rússia e o Cazaquistão. E então, como eu disse, está relacionado a R, mas isso também pode representar U. Vejo algumas características asiáticas, mas são muito avançadas, muito mais avançadas que o haplogrupo A ou B, na África, que estão em regiões que nem têm uma chance de desenvolver tanto, mas eles têm carruagens. Eles usam metais para os cavalos também para protegê-los, para a guerra. Eles são especialistas em metalurgia. E eu disse, venham, no caso do haplogrupo R, eles vêm da raiz. E a raiz deles está na América do Norte. E o R, a raiz deles, que vem do Q, isso será provado mais adiante nestes vídeos, então isso também é uma contraparte de R, e de U é o haplogrupo, e definitivamente que R, e U ocupa essas áreas da África que são mais ou menos as regiões não subsaarianas da África, e empurram o haplogrupo A para mais ou menos esta região.
Você vê que I está menos presente, e nisso região. E você vê que I é menos presente, e de novo é mais presente onde teve mais contato com o Mediterrâneo, Europa Ocidental e com o Oriente Médio, e Ásia Oriental. Eu disse antes, isso é ocupado por C. O que vou provar depois é que I não é descendente de A nem de B. É descendente de D, e de alguma forma você vê uma indicação, né, aqui. É descendente de D. Então é citado como se viesse do grupo de, que é uma construção de consenso. E como você vê, não são africanos basais, ou seja o que for, eles são os eurasianos basais. Ancestrais da Eurásia Ocidental. E os autores deste mapa estão mencionando uma migração para a África 75 mil anos AC. Então, de alguma forma, você vê que é uma espécie de confirmação do que eu disse. E como se eles quase realmente afirmam que vem de D, foi antes de U, então vem dessa região ou de onde vem D, e U, que é a Austrália, e a Austrália vem do Sul América. Como eu disse, este foi um vídeo sem roteiro. Nesta imagem que apresenta os haplogrupos dominantes, na verdade Y haplogrupos dominantes de DNA em todo o mundo hoje. Mostrei esta outras rotas fora do Américas. Digamos que traz Q e híbridos de Q para a Austrália. C, eu mencionei, é um descendente de Q. C, descendente de Q. Surge, tem uma corrente, aqui. Faz. É o giro do Pacífico Norte que faz esse movimento. Então, enquanto R foi através do giro do Atlântico Norte e veio para a Europa Ocidental e Eurásia Ocidental pelo giro do Atlântico Norte. Isso é melhor mostrado em outro mapa. Este giro do Atlântico Norte é melhor mostrado neste mapa. Neste mapa as Américas estão à esquerda e a Eurásia está à direita. A Austrália também. Muito obrigado por assistir. Tchau.